Assista agora Marcados pelo Sucesso com Bruno Mendonça. Oferecimento Odonto Company. A maior do mundo é para você também. No programa de hoje, nosso convidado é Douglas Brito, CEO do grupo Proginox. Líder em seu mercado, a indústria metalúrgica com mais de 160 colaboradores comemora o início de suas operações em Dubai e África. É isso, gente. Ele está aqui do meu lado, Douglas Brito. Douglas, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por ter vindo bater esse papo com a gente, por ter aceito vir tomar esse café com a gente aqui no Puma Airport, que é nosso parceiro aqui nas nossas gravações, no nosso programa. Vamos bater um papo, cara? Eu quero muito que o nosso telespectador conheça um pouco da história da tua companhia. Obrigado pela oportunidade de poder contar um pouquinho da nossa história, né? Da nossa trajetória. Legal. Douglas, então assim, só para o pessoal entender, essa história começa quase 50 anos atrás. Sim. Com o seu Valtemir. Exato. Né? Que, enfim, começou toda a história lá. Eu queria que você falasse um pouco disso. Queria que você falasse um pouco também dos desafios pessoais que o seu pai teve, né? Quer dizer, tem toda uma história muito difícil, né? Que foi a perda de dois irmãos, a quase que ele perde você também, enfim, num acidente. Assim, queria que você comentasse brevemente um pouco de todo esse contexto para o pessoal de casa conhecer a origem, né, do grupo Proginox. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho o prazer e o privilégio de poder compartilhar essa história que hoje eu posso reafirmar que de muito sucesso e que traz para muitas pessoas um valor imenso, né? Primeiro, falando do meu pai que iniciou tudo, né? A empresa é uma empresa familiar, hoje nós estamos com 160 colaboradores, então você percebe aí que já tem sucesso, Sim, né? Com certeza. Muitos desafios. Muita coragem, A responsabilidade é grande, 160 famílias ali dependendo de você. Diretamente. Né? E assim, meu pai, ele veio da Bahia, né? Como todo bom nordestino que escrever a sua história, né? Com seus 10, 11 anos, ele veio para cá juntamente com seus irmãos, que são 12, né? Se a gente pegar a história, vai ver que a maior parte desses migrantes que vêm do Nordeste é dessa forma, né? Veio para morar no barraco de madeira, mas muito sonhador e muito trabalhador. Isso eu me orgulho de ter meu pai, porque veio para batalhar mesmo. Isso, né? Já em Guarulhos, não? Veio para Guarulhos. Para Guarulhos. Né? Veio para Guarulhos e de Guarulhos não saiu. Não saiu. E veio desenvolver, não sabia ainda o que ia ser, né? 10, 11 anos, e aí veio para poder estudar, para se aprimorar, né? Foi fazer Senai, e aí desenvolveu um conhecimento que até então ninguém da família tinha, né? Que é trabalhar com a área de metalurgia. Então ele se forma como soldador. Sim. E aí começa a passar nessas empresas de metalurgia, se destacando, né? Porque ele mesmo diz, né, que nesse quesito de solda, ele que domina, é mestre. Mais de 50 anos É professor, soldando. Como fala. Professor, né? E ele se orgulha muito de ter essa formação. Só que ele foi muito destemido, corajoso, né? Sempre teve a vontade de desenvolver o seu próprio negócio. Tá. Então, aonde ele passou, ele foi catalogando experiência. Em 1970, né? Ele entra para esse ramo de metalurgia, foi passando-se o tempo. Em 1987, ele nasce a primeira empresa que ele tem, juntamente com o seu irmão. Tá. E foi construindo a sua história com o passar do tempo, desafio, eram outras épocas, outras oportunidades. O seu tio, no caso, ele também tinha essa experiência de soldador? Não. Ele veio com outro conhecimento para agregar. Exato. Né? Meu pai sempre foi voltado para a área de produção, né? E o meu tio, que foi sócio com ele, foi mais ligado à parte administrativa do negócio, né? E aí, com meu pai já tendo 2 filhos, né? Na época, 3 filhos, e com o passar do tempo ele perdeu 2, a gente vai compartilhar um pouquinho da história. E com o passar do tempo, ele viu que precisava incorporar os filhos no negócio, né? Certo. Colocar para trabalhar, né? Porque criança em casa, né, é complicado. E eu fui trabalhar com meu pai com 13 anos. E aí, quando comecei a trabalhar, limpando peça, entre outras atividades, meu pai sempre quis que eu também conhecesse um pouco da parte administrativa. Eu ainda nem sabia o que era negócio, né? Sim.
E fui fazendo tudo que fui vocacionado, instruído para que ele pudesse desempenhar aquilo que ele queria que eu fizesse, né? E aí no ano de 2000 eles tiveram uma divergência, cada um quis seguir para o seu caminho, e aí surge a Proginox, que hoje a gente tem 23 anos aqui na cidade de Guarulhos, né? Bacana. E a gente inicia a nossa trajetória aí que foi muito gratificante, mas muito difícil e dolorosa, né? Porque meu pai com 48 anos inicia novamente. Do zero. Começando de novo esse desafio de empreender. E outra, começando até onde você me contou da história, tendo que empreender esse novo desafio e observação, sem, de repente, o conhecimento que seu tio tinha na época que eles eram sócios. Que era o administrativo. Né? Que era o administrativo. Então, de repente, uma pessoa acostumada com operação, a liderar o pátio ali, né, o parque fabril, tem também que começar a desenvolver a habilidade gerencial, enfim, de gestão, né, de pessoas, etc. Mas com uma visão grande, porque ele tomou essa decisão pensando justamente no teu futuro, né? Em como é que seria o futuro da família, já que a empresa é familiar, né? E isso que é interessante quando eu começo a trazer a recordação, a nossa história. Porque eu com 15, 16 anos, tendo que estudar juntamente com meu pai, fazer Sebrae para poder entender o negócio e com aquele pensamento, isso aqui não é meu, é do meu pai, esse sonho não é meu, é do meu pai. Né? E aí eu ia estudar com ele, era um computador para 2 pessoas e aquela criança, aquele adolescente querendo, e meu pai, eu preciso também aprender, e eu tomando aquele tempo dele, então foi uma dificuldade muito grande fazer com que eu comprasse esse sonho, essa ideia. Eu acho que grande parte de quem empreende, né, sonha o seu sonho para o filho. E o fazer com que o filho sonhe o sonho do pai é difícil. E aí tem uma coisa engraçada, gente, porque você chegou a cursar 3 anos de engenharia, meio que orientado, né, indicado esse curso por conta do seu pai, e aí você fala, não é isso que eu quero para mim. Você teve outro desafio também, que era seu pai colocar você em várias áreas da empresa para que você pudesse conhecer um pouco de cada coisa, e ali você não sentia que pertencia a nenhuma dessas áreas. Hoje, naturalmente, você enxerga isso com outros olhos, né? O tempo passou e foi importante para você. Mas fala um pouco desse desafio também, um desafio interno seu, né? E isso foi bem frustrante para o meu pai, porque o que ele idealizou para a vida dele por falta de oportunidade, porque ele não teve o tempo para estudar. Então, ele sempre sonhou em ser engenheiro. Então, o sonho dele era ser engenheiro e ele fez com que esse sonho viesse para mim. Né? Então eu comecei a engenharia, só que eu não me adaptei, né? Fiz o curso, não foram 3, foram 4 anos. 4 anos. Faltando 1 ano, e aí eu escolhi não concluir o curso. Ele ficou, em tese, frustrado, mas eu entendi que havia uma necessidade e eu precisava tomar uma decisão por conta própria. E aí eu falei, pai, não precisa pagar mais faculdade, eu vou trilhar o meu caminho e vou trazer o resultado que você espera. Mas antes disso, eu fui... isso que foi complicado, porque eu fui passando por cada departamento da empresa para tentar me encaixar. Entendi. Porque parecia que eu não era bom em nada, e isso me frustrava e frustrava ele também. Então, eu passei desde ajudante, como almoxerife, depois eu fui para compras, depois eu fui para RH, depois eu fui para a área comercial de vendas. Então, em nada, e eu tinha muita vergonha, timidez, em nada eu me encaixava. Parecia que eu não pertencia àquele mundo. E aquilo deixava meu pai, que, para quem conhece, o Valtemir, muito nervoso, nordestino, ignorante mesmo. Meu pai era assim, entendeu? Então, isso me impulsionou a melhorar, né? Então, ele impressionava para que eu pudesse desempenhar e, ao mesmo tempo, ele se frustrava porque eu não conseguia ir bem em nada do que, a princípio, eu ia e também falava, isso aqui não é o meu lugar, isso aqui não é o meu lugar. E aí foi passando-se o tempo, né? E 2008, né? Para 2009, aconteceu uma situação que aí eu pude demonstrar o meu valor e entender o porquê eu passei por cada determinada área e por que foi importante, né? Porque em cada momento que eu passei em determinada área, eu trouxe um aprendizado que serviu não só para aquele momento, mas para o futuro. Porque eu consegui ter uma gestão e uma visão para enxergar pessoas com níveis de capacidade, selecionar elas, isso que é a gestão que eu descobri que eu tenho, que é a gestão de pessoas, encontrar a pessoa certa para fazer, de fato, a exercer a função
na área de liderança. Como, no bom sentido da palavra, como explorar da melhor forma o talento daquela pessoa a serviço da empresa, enfim. Exato, né? Exato. E eu sou muito grato porque deu para poder ter essa visão macro, né? Sim. De poder enxergar e colocar. Em 2008 para 2009, a empresa estava sendo gerida por um funcionário, né? E por um encarregado, e meu pai sempre trabalhando na parte operacional lá, né? Botando a mão na massa, porque até hoje, com 71 anos, ele está lá na luta. Está na ativa. Soldando, ensinando, excelente professor. Que bacana. Né? É muito gratificante você ir na Proginox e perceber a presença marcante dele lá, né? Pondo a mão na massa. E aí houve uma situação muito ruim, muito difícil. Eu entrei na sala na qual estava meu pai, minha mãe, esses dois funcionários que era a gerente de vendas e o encarregado conversando, meu pai chorando, minha mãe desesperada e meu pai falando, agora nós quebramos. Puxa vida. Agora encerrou todo aquele sonho desde 1970 que eu venho batalhando e agora eu já estou com uma idade mais avançada, não tenho mais tanta disposição para começar de novo. Energia. Aí foi difícil. E aí, quando eu percebo aquilo, que eu entendo o que está acontecendo, que aqueles dois estão se juntando para montar uma nova empresa no mesmo segmento, para atender o mesmo público-alvo. Uma das pessoas era da área comercial, possivelmente levando a parte da carteira de clientes, né? Sim, então, é natural, né? Natural, E eu entendo também que todo mundo tem sonho, tem ambição, claro, tem desejo, mas tudo tem a forma certa de se fazer, né? Isso que é triste. E ficou muito ruim, meu pai ficou numa situação difícil. Aí eu cheguei para ele e falei assim, eu estava fazendo curso de administração, já estava me sentindo preparado para exercer. Sim. Eu falei, pai, você confia em mim? Eu vou sonhar teu sonho agora. Eu vou para cima. Sim. Eu só preciso que o senhor confie em mim, né? E ele falou, vamos. Não tinha outra opção, né? Era isso ou isso, né? Era isso ou isso. E eu assumi a responsabilidade, né? Eu não fugi da responsabilidade. Por isso que eu trago uma importante lição com isso. Que o pai não pode desistir do filho. Porque eu dei muito trabalho até chegar a esse ponto. Quando eu caso, minha esposa trabalha bem na minha mente, porque eu tenho que ter responsabilidade e eu começo a ambicionar, né? Querer mudar, querer fazer algo diferente e tendo capacidade. Sim. Porque, em primeiro lugar, eu creio em Deus e é Ele quem capacita. E Ele nos dotou de capacidade, porque meu pai vem de uma gestão pastoral, né? Então, Ele me ensinou o caminho, né? Então... na verdade, você tocou num tema importante, essa questão de Deus, e aí, a gente até para encerrar o bloco, eu queria que a gente conseguisse finalizar com esse tema. Porque, o seu Valtemir é pastor e ele passou... eu fico imaginando, você contou essa cena, né? De entrar na sala e ver seu pai chorando. E, enfim, agora imagina, vamos criar essa cena de um jeito, contextualizar essa cena de um jeito ainda mais dramático, digamos assim. Porque nessa época, o seu Valtemir tinha perdido 2 filhos. 2 filhos. Já tinha perdido 2 filhos. Um com leucemia. 4 anos e meio. E o outro com? Morreu afogado. Morreu afogado. E aí, de repente, o único filho que você tem naquele momento, que pode tocar o seu negócio, ou que está sendo preparado para tocar o negócio, tem que ser testado, né? Porque a empresa estava caminhando bem, estava andando, de repente ele vai perder 2 funcionários, que possivelmente vão levar boa parte dos clientes, enfim, tudo, o expertise também que aprenderam ali, e ok, faz parte do processo, muitos empresários do Brasil inteiro passam por isso, e aí de repente é um momento crítico, imagina a cabeça do seu pai como estava naquele momento, né? Poxa, meu filho, né? Eu perdi 2 já, meu filho que eu estou preparando, e foi muito bacana a tua postura, né? Assim, acho que você foi muito corajoso, de chegar e falar assim, ok, agora é comigo, agora eu que resolvo, né? Eu chamei a responsabilidade, bati no peito e falei, estou preparado, pode confiar. Porque todo esse tempo que eu passei, desde os 13 até os 26, que eu passei por todas as áreas, me deram bagagem, conhecimento, maturidade, né? Para que eu pudesse desempenhar, né? Sim. Então eu já estava tendo uma visão macro do negócio. Sim. Não, e essa coragem, gente, a gente vai acompanhar até onde essa coragem trouxe o Douglas, a família dele, e até onde levou a Proginox. Já vou fazer um spoiler aqui. Tem Dubai no meio aí, tá? A gente volta daqui a pouco para continuar com o programa. Até mais. Vocês de casa, você já conhece o Odonto Company todo dia?
Odonto Company Todo Dia é um pacote de tratamentos para deixar o seu sorriso sempre em dia. Com ele, você e sua família têm acesso a restauração, extração, exames, instalação de aparelho e muito mais. Assine já e comece a usar hoje mesmo. Odonto Company. Tá em todo o Brasil. Tá na boca do brasileiro. De volta com Marcados pelo Sucesso, hoje recebendo o Douglas Brito. Tem sido enriquecedor bater esse papo com ele aqui. E agora a gente vai falar de negócio, vamos falar de business. Bora. Né? No primeiro bloco a gente contou bastante da experiência familiar mesmo, né? Do teu pai, que foi o fundador. Hoje você como CEO da empresa, à frente de uma empresa que emprega 160 pessoas diretamente. Eu queria que você falasse um pouco do que mudou nesses 50 anos. Por exemplo, quando o teu pai começou a empresa lá atrás com o seu tio, depois teve a outra fase em que você estava aprendendo e aí teve aquele contratempo, né, com os funcionários que saíram. O que mudou no sentido de o público que você atende, o tipo de empresa, de segmento que você atende? Conta um pouco disso para nós. Então, nós iniciamos o negócio atendendo o segmento hospitalar, né? Tá. E devido à necessidade, porque você vai ambicionando, vendo oportunidades. Esse foi o desafio que eu entendo na gestão. Então, eu tive que ver oportunidades, porque meu pai veio com um conceito e com uma necessidade de atendimento a um público. Então, eu vi que havia um mercado carente, havia uma necessidade e eu não poderia viver na ociosidade, porque o segmento hospitalar, ele tem muito dessa ociosidade. A hora está no alto, a hora está na baixa e eu não posso perder essa mão de obra especializada ociosa. Não, então, até porque, gente, no segmento hospitalar eles são líderes. Então, líder no já segmento. Não tem muito para onde crescer. Você vai atender de acordo com essa sazonalidade de demanda, mas não tem muito para onde crescer. Então, de fato, você está com equipe, com hora máquina paga, com funcionário, como você falou, enfim, uma mão de obra especializada também paga ali, que você precisa fazer isso gerar dinheiro. Né? E esses foram os desafios. Quando eu assumi, eu vi uma oportunidade imensa. A gente não tinha grandes recursos ou condição, e muitas vezes até com a oferta de crédito pelos bancos estava negada, vamos dizer assim, ou comprometida, porque você já tinha um fluxo, né? Você não tinha um histórico. E houve uma oportunidade que foram para atender esses grandes players, grandes cases de sucesso, que são as estações de metrô, que eu posso dizer que a Proginox ela está presente em mais de 40 estações desde 2008 até a presente data. Então, nós tivemos a oportunidade, inclusive aqui em Guarulhos, essa estação aqui próximo, estações aeroporto, exato. Então, nós tivemos a oportunidade de trabalhar conforme norma, atendendo, né, com engenheiro, projetista. Então, eu preparei uma estrutura voltada para atender. Então, aquilo que eu sempre falo e enfatizo, a gente só precisa de uma oportunidade. O que a gente não pode ter é medo do trabalho, né? Sim. É que nem o próprio dicionário diz, né? Que o sucesso vem antes do trabalho no dicionário. Sim. Então, eu sempre aprendi com meu pai que primeiro você tem a oportunidade, mas você tem que fazer com que aquela oportunidade vire realidade. Isso depende de esforço, determinação e capacidade. Capacidade é você que tem que buscar. E é o conhecimento que ninguém tira seu. Sim. Então, o metrô me deu a oportunidade através das construtoras, que são grandes construtoras a nível Brasil, e eu só precisei dessa oportunidade. Quando eu abracei e fui conversar com o pessoal, eles falaram assim, você é muito novo. Sim. Eu falei assim, mas para ter compromisso e responsabilidade, não é a idade que vai dizer. É verdade. Então, meu pai me ensinou muito bem. Então, ali eu percebi que eu tinha que ter gestão de pessoas. Eu trouxe a minha equipe e falei assim, vou estar com vocês. Não adianta eu fechar um negócio e colocar vocês para trabalhar. Não, mas eu tive que estar junto. Então, eles me deram a oportunidade, a gente fortaleceu o nome dentro da Proginox dentro do metrô e foi expandindo para as outras estações. Sim. E até aeroporto. Hoje você atende alguns clientes que são grandes players, né, principalmente no setor deles. Fala alguns para a gente aqui, para a gente conhecer. Eu tenho a oportunidade de atender também o segmento de supermercados, essas grandes redes, Açaí, Tenda, Atacadão, com todos os mobiliários, equipamentos de aço inox, né? E também desenvolvemos outros segmentos também, porque nós fomos incorporando
outras máquinas e outras oportunidades. E por Sim. isso que é uma visão empreendedora que eu agradeço meu pai de ter passado esse sonho e eu consegui enxergar isso. Sim. E fui desenvolvendo outras marcas e outras atuações dentro do segmento. Então, nós hoje temos um segmento de prestação de serviço, que é a Procorte, que é segmento de corte, dobra, né? Nós temos mais de 3.200 metros quadrados em um galpão, 40 máquinas que são Uau. CNC, A automatizada. Procorte é um outro CNPJ, é uma empresa uma divisão, digamos, uma divisão do do Grupo Proginox. do Grupo Proginox. Então, nós fomos estruturando para atender com excelência todos os mercados, né? Tá. Então, além de atender esse segmento que eu falei de supermercado, também de prestação de serviço. Sim. Então, eu fui vendo aquilo que eu falei, nós só precisamos de oportunidade. Trabalho, disposição, conhecimento, a gente vai buscar e vai atender. Então, procurei desenvolver e tirar o radar para importar esse Eu ia maquinário. falar disso agora. Gente, essa questão da oportunidade, de fato, é importantíssimo, né? Quer dizer, surgiu oportunidade para você, hoje você exporta teu produto para a África, exporta teu produto para, no caso, Dubai em específico. Conta como foi esse processo. Foi um processo que eu não imaginava que conseguiríamos, né? Sou formado em administração de empresa, só que aí você vai conhecendo, vai se aperfeiçoando e vai encontrando as pessoas que são chave com um devido conhecimento, porque você não precisa conhecer tudo. Você Sim. tem que saber quem conhece mais que você para poder fazer com que aquele seu sonho, aquela sua vontade, a sua visão esteja correta. Sim. Então eu fui atrás, eu falei, preciso importar máquina porque eu tenho demanda. Enxerguei uma demanda, Sim. isso que é interessante, eu vejo a mão de Deus também, porque existia uma demanda. E eu investi numa máquina, só para você ter um entendimento, quando todo mundo dizia para mim, você é doido, porque entrou pandemia. Sim. E aí fala assim, ninguém investe, segura, é hora de segurar. Eu cheguei para o meu pai, para minha irmã, que é um grupo família, né? Eu falei assim, nós vamos comprar máquina. Ele falou, você tá maluco? Você tá maluco? Eu falei, eu estou enxergando necessidade, eu enxergo demanda. Ele falou, você vai fazer isso? Não. Eu falei, eu vou fazer isso sim. Sim. E aí eu fechei a máquina lá para poder trazer da China, e era algo que ia demandar um tempo, né, para poder chegar, né? E a gente tirou toda a documentação necessária para importar essa máquina chega. E agora? Pandemia, nós precisamos pagar. Vou produzir para quem? Para quem? Tudo parado no Brasil, no mundo, né? No Parado mundo. No mundo. E o que mais interessante, na semana seguinte, me chamaram uma empresa e eu fui lá para poder... Eles pegaram uma demanda que era para essa área de energia eólica, energia solar, e eles pegaram uma grande demanda lá para a região Nordeste. Tá. E aí eu fui fazer a visita, desenvolvi com essa parte comercial que eu cuido com muito cuidado e muito carinho, tenho muita gratidão por estar também envolvido nisso, e eu fechei um contrato que pagava a máquina. Uau. E ainda sobrava 30% de todo o investimento. Então foi um sucesso, porque para quem falava que eu era louco, o resultado está aí. É só você enxergar o mercado e procurar as oportunidades. É verdade. Muito bacana. Eu queria entender agora o seguinte, para onde caminha a Proginox? Quer dizer, você hoje tem... Gente, ele não abre faturamento. E faz parte. Cada empresa tem sua política, tem empresa que tem essa política e está tudo bem. Mas a gente sabe que a empresa é uma empresa sadia, sólida, com liquidez, muito respeitada no mercado. Inclusive, muitos dos CEOs que a gente já teve aqui, como o Sérgio Zimmermann, presidente da Pets, inclusive, Sérgio, um abraço para você e boa sorte no Shark Tank, né? Que agora você é um novo Shark lá. A Pets, por exemplo, é cliente, enfim, vários CEOs que já tiveram por aqui são clientes hoje da Proginox. Então a gente sabe da seriedade que é esse pessoal escolher e confiar na empresa, né, para prestar um serviço tão importante como que você presta. Mas para onde caminha a Proginox? Hoje você está com 160 funcionários, são dois CNPJs, né, duas marcas, galpão próprio, com esse parque fabril, né, pujante. Para onde caminha vocês? Então, a Proginox, eu sempre costumo dizer que eu vivo um dia após o outro. Então, eu vou até onde o meu pé alcançar, até onde o meu sonho for realizável, né? Porque a gente tem que saber para onde está indo nesse sentido para poder tornar aquilo que seja sonho real, né? Então, o que eu procuro almejar? Oportunidades. Enxergando oportunidades, é natural que o resultado ele vai ser satisfatório, né? Então, o que eu almejo? Um espaço maior, um nível de atuação no mercado maior, com reconhecimento, com produto de qualidade e
o céu é o limite. Legal, muito bom. Cara, a gente está caminhando para o final do programa, mas assim, o Marcados pelo Sucesso existe desde 2018 e um dos nossos objetivos, além de contar histórias de sucesso, trajetórias, falar um pouco dos perrengues que os empresários passam, para que a pessoa de casa, né, que nos assiste na internet, ou ouve o nosso podcast, enfim, se identifique com isso e saiba, e não se sinta tão sozinha também, né? Porque a vida do empreendedor é solitária muitas vezes. E é motivador você ouvir pessoas que passaram pelo que você está passando. E aí eu queria muito que você comentasse com a gente aqui o que é fundamental hoje para o empreendedor conseguir vencer tantos obstáculos. Quer dizer, você contou a história do teu pai, mas você também passou por vários obstáculos. Muito. Recentemente, pouco antes da pandemia, você teve um acidente que você praticamente renasceu, né? Se quiser falar brevemente sobre isso aqui, comenta. Teve a pandemia e nesse período de 2009 para cá, no meio da pandemia, você agora cresceu quase que 30% ao ano. Sim. Fala um pouco disso, assim, para a gente finalizar com chave de ouro aí, de quais são os principais desafios que o empreendedor acaba enfrentando e como vencê-los. Determinação, muito trabalho, e quando estiver cansado, trabalhe muito e não pense que você vai descansar, né? A cabeça do empreendedor, ela não vai parar. E o que vai fazer você alcançar os objetivos é o conhecimento. Então não pode estar estagnado. Você tem que acompanhar o mercado e entender que quando você se torna líder, você é o seu maior concorrente. Então eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem, né? Melhor do que eu sou hoje e pensar que eu tenho que ser melhor do que eu serei amanhã. Então eu não fico olhando para o lado nem para trás para observar como está se portando a concorrência. Sim. Eu tenho que olhar para mim e pensar que eu tenho que ser melhor do que eu seja daqui a um dia, outro dia. Sim. Então, eu sempre tenho que olhar para frente no sentido de ser melhor do que eu um dia já fui. Que bacana. Gente, a gente chegou ao final do programa. Douglas, quero te agradecer demais, mais uma vez, pela tua história, pela tua trajetória, por vir compartilhar com a gente. Tenho certeza que foi enriquecedor para muita gente que está assistindo a gente. Obrigado e ainda mais sucesso para a Proginox. Obrigado. Né? Gente, olha só, agradeço aí a participação, né, de vocês, a audiência de vocês em todo o Brasil. Curtam aqui o nosso vídeo, curtam o nosso canal aqui no YouTube, sigam assistindo a gente aqui no SBT, na Rede Gospel e também acompanhando a gente no Spotify com o nosso podcast. Envie para os amigos, chame os empreendedores para participar dessa grande comunidade que é o Marcados pelo Sucesso. Tá joia? Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Voltamos então na próxima oportunidade com mais uma entrevista bem bacana e bem enriquecedora para você. Até mais. Você assistiu Marcados pelo Sucesso. Oferecimento Odonto Company. A maior do mundo é para você também.